Vamos, Henrique, podemos dar a largada? Sim, sim, sim. Então, tá bom. Então, agora, oficialmente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com o nosso palestrante Henrique Brito, que irá falar sobre ESG com um olhar específico para o setor de reforma de pneus, por meio dos pilares ambiental, social e de governança. A ideia hoje é a importância do ESG nas empresas de reforma de pneus, como o segmento da reforma de pneus pode minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos das suas operações, e um roadmap de ESG para o setor de reforma, né? Mas com um sentido propositivo para tentarmos entender por onde começar, né? Este webinar é uma realização da Biarb, do Sindibor e da Aresp, com o apoio da ABR e da Bristen Consultoria, da Greenway e da Rede ESG Brasil. O nosso palestrante, Henrique de Oliveira Brito, é graduado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade a todos sul-riograndenses, com especialização em engenharia da qualidade, gestão empresarial, gestão da inovação, MBA em ESG e diversos cursos em tecnologia de elastômeros no Brasil e no exterior. Atua na indústria da borracha há 39 anos, tendo ocupado diversas posições de químico formulador, a diretor de unidade de negócios e diretor de operações. Foi presidente da ABTB, de 2014 a 2016. É proprietário da Bristen Consultoria, prestando serviços de suporte técnico e comercial ao desenvolvimento de matérias-primas sustentáveis e produtos de alto desempenho para a indústria da borracha. É cofundador da Greenway, unidade de negócios para a distribuição de matérias-primas e insumos sustentáveis, e é cofundador da Rede ESG Brasil, organização dedicada ao desenvolvimento e aplicação das melhores práticas sociais, ambientais e de governança nas empresas. O Henrique é também palestrante nos temas de sustentabilidade e ESG na indústria da borracha. Tivemos recentemente um webinar dedicado à indústria de artefatos de borracha aqui, promovido pelas mesmas entidades e tendo o Henrique como palestrante, e é coautor do livro ESG, Estratégia de Sucesso, Transformando Pequenos e Médios Negócios. Muito bem. Henrique. Só um reforço, nesse webinar a gente conta também com o apoio da ABR, da VIP e da Soban. Muito bom, muito obrigado por observar isso. E vocês ouviram aqui a Elielma, que é a nossa coordenadora executiva de todas as comissões de inovação, de gestão de pessoas, tributária e das outras comissões temáticas e dos nossos webinários. Muito obrigado, Elielma, por organizar esse evento para nós, com o apoio do time de comunicação aqui das entidades e dos nossos apoiadores. Henrique, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Perdão, Henrique, eu Alô? esqueci de comentar a todos que as perguntas devem ser endereçadas pelo chat, por favor, ou quem desejar usar o microfone, fique à vontade. E muito bem-vindos, só peço que façam as perguntas pelo microfone, se assim for, no final da apresentação do Henrique. Pelo chat, vocês podem enviar ao longo da exposição, o nosso time vai endereçar ao Henrique ao final. Henrique, agora sim, desculpa a interrupção, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu quero agradecer a solidariedade e as doações aí de muitas pessoas, empresas, né, fora do Estado. Eu acho que daí, com toda a tragédia que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, o aspecto positivo disso tudo, se a gente pode ainda tirar alguma coisa positiva, é ver realmente enquanto povo brasileiro, enquanto as empresas, enquanto os outros estados são de fato solidários e estão ajudando muito a gente aqui do Sul. Bom, eu vou iniciar a apresentação, eu vou compartilhar a minha tela.
vocês me avisem quando ela estiver aparecendo, ok? Tá, ok. Bom, então, agradeço aí a BIARB, Sindibor, Aresp, ABR, a Arvip e a Soban por esse convite. Vamos falar um pouco aí sobre ESG, um olhar específico para o setor da borracha. Eu estou aqui em nome da Bristol Consultoria, mas também trago junto aí a Greenway e a rede ESG Brasil. Eu vou falar muito brevemente sobre essas três empresas, tá? O Reinaldo já antecipou alguma coisa, mas muito rapidamente. Quem é a Bristol? A Bristol Consultoria, nós somos em 3 pessoas, né? O Reinaldo já me apresentou, junto comigo está a Karen Brito, ela é química industrial, com mestrado e doutorado em engenharia de materiais, sempre com foco na área de borracha, tem mais de 30 anos de conhecimento e atuação na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos para o setor da borracha. Temos também a Cristiane ela é engenheira química, engenheira mecânica, especialista em gestão de projetos, tem mestrado também em engenharia de materiais e é aluna de doutorado em engenharia de materiais, ambos vinculados ao setor da borracha. Tá? Tem mais de 10 anos de experiência no segmento. Né? Os nossos principais serviços são o desenvolvimento de matérias-primas sustentáveis e de alto desempenho para o setor da borracha. Todo o nosso foco realmente é para essa indústria. Tá? Desenvolvimento de produtos e processos, gestão de projetos de inovação, suporte técnico e comercial, projetos de sustentabilidade e ESG, incluindo aí a participação em comitês e conselhos de sustentabilidade ESG que há em algumas empresas de artefatos de borracha. Né? Nós julgamos que o nosso principal diferencial é a capacidade de atuar em diferentes etapas, né, dos desenvolvimentos de produtos e processos, né, desde a parte mais inicial de pesquisa básica, né, e no caso do produto, chegando até o suporte à comercialização do produto. Tá? Nós estaremos presentes este ano na Expobor e também no Congresso Brasileiro de Tecnologia da Borracha, onde a nossa equipe vai participar aí apresentando 5 palestras, tá? 4 no Congresso Brasileiro e uma na Expobor. Também falando um pouco da Greenway, né? O Reinaldo já comentou que a Greenway é uma unidade de negócios da CIA. A CIA é uma distribuidora de produtos químicos tradicional para a indústria da borracha, e a Greenway é uma unidade que trabalha especificamente com matérias-primas e insumos de base sustentável. Nós, digamos, os nossos materiais ou são de fonte renovável, ou de reciclagem, ou de economia circular, ou são produtos que não se classificam em nenhuma dessas 3 categorias, mas quando a gente compara com os materiais tradicionais de mercado, são produtos que apresentam menor risco à saúde humana e menor impacto ao meio ambiente. Né? Esses são alguns de nossos parceiros, né, fabricantes desses materiais que nós distribuímos. Também estaremos presentes na Expobor com stand, também com uma palestra no Congresso Brasileiro, e esse ano estamos concorrendo ao prêmio Expobor na categoria parceria. Né? Peço que daí vocês entrem lá, acessem, olhem as empresas que daí estão concorrendo nessa categoria e se acharem que nós merecemos, por favor, nos dê esse voto. Ok? Por último, a rede ESG Brasil, que eu também sou cofundador. Nós somos um grupo de 15 pessoas em diferentes estados brasileiros, com diferentes especializações, experiências e conhecimentos técnicos. Temos aí químicos, biólogos, zootecnistas, advogados, várias
né, várias áreas de atuação, o que é muito importante para o tema do ESG, né? Mas o que nos une aqui é o foco em trabalhar com sustentabilidade e ESG, e somos todos oriundos do MBA em ESG do IBMEC Exame. Tá? Nós temos, né, a nossa função é levar às empresas soluções e práticas, né, relacionadas ao ESG. Nós temos uma série de serviços, né, e ficamos à disposição, ok? Bom, através dessas 3 empresas aí a gente tem atuado como agente de fomento para a questão de sustentabilidade e ESG. Tivemos a oportunidade, junto com esses colegas ali da rede, publicamos o livro ESG Estratégias de Sucesso, foi lançado no ano passado, e esse ano, já na sua segunda versão, atingiu a marca para ser considerado um best-seller nesse segmento. Ok? Bom, então vamos falar especificamente aí, né, ESG com olhar específico para a reforma de pneus. Vamos comentar um pouco o que é ESG e sustentabilidade, né? Por que o ESG é importante para as empresas, o que a reforma de pneus, afinal, tem a ver aí com esse assunto. Nós vamos falar um pouco, né, sobre roadmap ESG para a reforma de pneus, para onde começar, e depois vamos ficar aí abertos para perguntas e trocas de experiência, porque, obviamente, aí o público, né, que está nos assistindo, nos acompanhando, quando se fala de reforma de pneus, também é especialista, e nós temos no Brasil muita gente que conhece de reforma, e temos uma indústria muito forte e que não deve nada, não perde nada para nenhuma indústria de reforma de pneus existente ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então, tem muita gente boa aí para a gente trocar experiências e conhecimento. E, por último, provavelmente a gente não vai dar tempo, né, de citar as várias práticas, mas eu vou deixar nessa apresentação, vocês vão receber a apresentação. Depois, em cada um desses tópicos, né, no E, no S e no G, a gente tem uma relação de práticas e ações que a gente tem verificado que as empresas têm adotado, ok? Bom, então, antes de começar, eu quero fazer um breve esclarecimento, tá? Dizer o seguinte, nessa apresentação, eu preferi não utilizar exemplos específicos da indústria da reforma de pneus do Brasil. Por quê? Para evitar, ok, algum mal-entendido, de repente eu dar como exemplo uma empresa que faça parte da rede A e não da rede B ou da rede C, ou que faça parte da associação A e não da associação B ou da associação C, e às vezes mesmo dentro de uma mesma rede ou dentro de uma associação, para que não exista o risco de alguém dizer, pô, por que apresentou o exemplo dessa empresa e não apresentou a minha, que tem uma condição igual ou eventualmente até melhor. Então, o único exemplo, eu procurei usar um exemplo ao final da apresentação. Eu mostro um exemplo específico, que é de uma empresa digamos, lá da Europa, que eu tive a oportunidade de conhecer, visitar várias vezes. Está fazendo um trabalho muito bonito, mas eu tenho convicção que aqui no Brasil nós temos várias empresas que têm condições de fazer um trabalho do mesmo nível e até superior, ok? Bom, então, o que é a sustentabilidade, né? Existem várias definições sobre sustentabilidade, mas eu gosto muito dessa de 1987, que diz que a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é aquele que busca satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de fazer as suas próprias necessidades, né? Significa permitir que as pessoas agora e no futuro alcancem um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico.
e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, uso razoável dos recursos da terra, preservando as espécies e habitats naturais. O que eu julgo como importante aí de destacar nessa definição, que ela é uma definição de 1987, e lá atrás ela já dizia que quando se fala em sustentabilidade, não se fala só da questão de meio ambiente. Obviamente, o meio ambiente ele é fundamental, mas também é fundamental se falar da questão de desenvolvimento social e da questão de desenvolvimento econômico. Então, para a gente ter uma verdadeira sustentabilidade, é preciso haver um equilíbrio, né, entre a questão do meio ambiente, a questão social e a questão econômica, né? Existem outras teorias muito parecidas que trazem para cá o que chama de triple bottom line, né? Quer dizer, tem que olhar para as pessoas, né? Tem que olhar para o meio ambiente e tem que olhar para a questão de resultado também, ok? Bom, falando um pouco de ESG, ESG é um tema que surgiu lá em 2004 através de uma provocação da ONU, onde questionou as empresas do mercado financeiro como incluir os fatores sociais e ambientais e de governança na avaliação de empresas, né? Saindo daquela lógica mais tradicional de apenas olhar os números financeiros, mas olhar outras questões que também são importantes, tá? Mas esse assunto só começou realmente assim a pegar, né, digamos, maior importância a partir de 2012, mas muito fortemente a partir de 2018 a 2020, quando a BlackRock, que é uma das maiores empresas de gestão de ativos e de fundos, começou a cobrar das empresas relatórios e posicionamentos relativos às questões ambientais, sociais e de governança, ok? Então, e se a gente for fazer uma espécie de um resumo, né, para dizer o que é ESG em poucas palavras, ESG é um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governanças que devem ser considerados pelas empresas na avaliação de riscos e de oportunidades, né? Como esses riscos e oportunidades impactam, né, na empresa, com o objetivo de nortear as atividades, os negócios e as decisões da empresa com um viés de sustentabilidade, ok? Bom, os três pilares, né? Quando a gente está falando do pilar E, é o E do environment ou do meio ambiente, né? O foco aqui é fazer a gestão dos impactos ambientais da organização, visando o quê? Redução ou eliminação dos impactos negativos e ampliação dos impactos positivos, ok? Sempre numa lógica de sustentabilidade também a longo prazo. Quando a gente está falando no eixo, no S, né, que é o social, aqui a gente está olhando a questão do relacionamento da empresa, né, da organização com as partes interessadas, ou stakeholders, né? As partes interessadas, elas vão depender muito do tipo de organização. A gente pode, digamos, mais adiante discutir um pouco quem seriam as partes interessadas, ou os stakeholders, né, no setor de reforma de pneus. E o objetivo aqui, o que é? É fazer com que a empresa crie laços fortes e engajamento com essas partes interessadas, ok? E por último, e não menos importante, o G da governança, né? Então, a ideia aqui é a empresa alocar os recursos da digamos, organização, com foco na criação de valor a longo prazo para as partes interessadas, né? E fazer a gestão da empresa dentro dos princípios de governança, né? Integridade, transparência, equidade, responsabilização, sustentabilidade, tá? É importante dizer que, às vezes, quando se fala em governança, se fala muito em empresas grandes, né? Então, os acionistas, o conselho de administração, vários comitês, uma diretoria executiva, etc. Obviamente que numa organização muito, muito grande é necessário a governança, mas governança, se precisa de governança em qualquer tamanho, em qualquer tipo de empresa, por mais simples que ela seja,
Tá? E aqui é importante a gente deixar claro que esses três pilares também precisam estar, digamos, equilibrados, mas a governança é a base, né? Se não houver uma boa governança, dificilmente a empresa vai implementar de forma adequada ações e práticas ambientais e sociais. Ok? Bom, num resumo, a gente pode dizer que sustentabilidade é algo mais amplo, mais genérico, envolve empresas, governos, nações, né? E tem várias formas de trabalhar nessa lógica da sustentabilidade. Eu gosto muito da Agenda 2030, existem várias empresas que adotam a Agenda 2030 como uma lógica de trabalhar também nesse conceito de sustentabilidade um pouco mais amplo. Quando a gente fala, obviamente, trazendo esses 17 ODS para dentro da empresa. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de algo muito mais específico, algo mais focado dentro da organização, naquela questão lá daqueles critérios ambientais, sociais e de governança que a empresa tem que levar em consideração, né? E, obviamente, para que isso ocorra, tem uma questão que é chamada de materialidade, né? Ela que faz uma diferença, às vezes, muito grande na forma, às vezes, da empresa agir sustentabilidade e ESG, porque a materialidade ela ajuda a empresa a identificar quais são os tópicos de maior relevância para as partes interessadas e, em função disso, tomar decisões e priorizar os seus esforços e recursos. Tá? Mas o sucesso, o que é? O sucesso é atuar dentro desse escopo do ESG, mas não perder o foco dessa lógica mais abrangente de sustentabilidade. A gente não pode fazer um ESG só para cumprir tabela, né? Tem que ter realmente o objetivo principal é levar a maior sustentabilidade para as empresas, né? E para as nações, ok? Bom, falando num resumo sobre ESG, sobre esse modelo de gestão, né, baseado em ESG, a gente pode dizer que uma empresa que tem um modelo de gestão com foco em ESG leva em consideração os critérios ambientais, sociais e de governança na avaliação de riscos, oportunidades e respectivos impactos para a tomada de decisão, visando a perpetuidade da organização. E o que a empresa ganha com isso? Né? Ela otimiza os riscos, ela estará em conformidade, ou estará mais preparada para estar em conformidade com os regulatórios, que são muitos e vão crescer cada vez mais. A empresa vai conhecer melhor as prioridades das partes interessadas. Com isso, ela tem condições de se antecipar ao mercado e aproveitar melhor as oportunidades. Ela tem possibilidade também de melhorar a imagem da empresa perante as partes interessadas. Ela, no ponto de vista interno, ela acaba atraindo e retendo os melhores talentos. Por conta disso tudo, ela tem mais condições de tomar as melhores decisões, né? Uma empresa com foco em ESG cria valor para as partes interessadas, é o que nós chamamos de um capitalismo de stakeholders, né? Então, ESG não é socialismo, não é comunismo, não, ESG é capitalismo, só que é um capitalismo diferente, né? Não é aquele capitalismo onde dizia que o objetivo da empresa era dar lucro para o acionista e mais nada. Ele é um capitalismo que diz realmente tem que dar lucro para o acionista, mas também tem que gerar valor para as partes interessadas, né? Com ESG, a empresa tem condições de criar vantagem competitiva e, por conta disso tudo, ela estará melhor preparada para alcançar melhores resultados, ok? Bom, quando a gente olha uma empresa, e aqui eu estou simplificando muito, digamos, desde o desenvolvimento do produto, passando em todas as etapas até o final de vida, a gente percebe que quando uma empresa se estabelece em alguma região, ela gera impactos positivos, né? Emprego, renda, etc., né? Mas ela também gera impactos negativos, né? Então, a lógica, o que é? Maximizar impactos positivos, eliminar ou mitigar os negativos, ok? Bom,
aqui algumas imagens algumas delas são imagens de mais de 2, 3 anos atrás, parece que foram tiradas essa semana, mas elas mostram uma série de desastres ambientais, alguns desastres também provocados pelo homem, né? Mostra digamos, o mundo atual que afeta, digamos, a todos nós, mas de modo mais, digamos, mais forte, né, as populações mais, digamos, mais vulneráveis. Isso tudo tem ocorrido ultimamente numa velocidade muito grande e, obviamente, além de impactar as pessoas, também impacta as empresas. Então, nós vivemos num mundo muito que alguns chamamos de VUCA, né? Vulnerável, incerto, ambíguo, né? Ou um mundo, digamos, bunny, né? Que é o, digamos, mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear, né? E um mundo muitas vezes incompreensível, né? Aqui é um dado, um levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial, onde mostra o seguinte: nos próximos 10 anos, né, 5 dos principais riscos serão riscos ambientais, né? Aqui diz que o primeiro deles nos próximos anos será eventos climáticos extremos. O Rio Grande do Sul viveu isso aí há 2 semanas atrás e continua vivendo essa situação. Tem o IPC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Tem um relatório de quase 200 páginas, onde ele demonstra que realmente, né, há uma mudança climática importante, né, que ela ocorreu, e não há dúvida alguma em afirmar que tem a ação humana, né, influenciou para o aquecimento da atmosfera, dos oceanos e dos continentes, e que isso leva a potencialmente, né, digamos, leva a aquelas crises climáticas. Esse mesmo pessoal do IPCC, são mais de 800 pesquisadores, nos estudos que eles fizeram, tem uma correlação praticamente linear entre o volume de emissões de CO2 na atmosfera e o aquecimento global. Então, fica claro aqui que se a gente precisa, para limitar o aquecimento global, nós precisamos limitar as emissões de CO2 e também de outros gases de efeito estufa, ok? Bom, quem são os principais emissores mundiais de gases de efeito estufa? China, Estados Unidos e a Europa são os 3 primeiros. O Brasil é o 7º colocado com 3%, né? E os 10 maiores emissores correspondem por aproximadamente 2/3 das emissões globais, ok? Se nós pegarmos dentro do Brasil, quem são os principais emissores, número 1, a questão de uso da terra, depois agropecuária, depois energia, em 4º lugar vem a indústria, né? Aqui está, digamos, um foco muito específico nos processos produtivos, né? Se a gente for olhar de uma maneira um pouco mais ampla, tem parte dessa energia que também vai para as indústrias e tem uma parte de transporte rodoviário que está aqui colocada como energia, também está relacionada a processos industriais. Mas os processos industriais não são os maiores geradores de efeito estufa aqui no Brasil, certo? Então, agora vamos discutir um pouco o que a reforma de pneus tem a ver com isso, né? Porque é o seguinte, se o Brasil é responsável por apenas 3% dos gases de efeito estufa gerados no mundo, se a indústria é responsável por apenas 6,1, ou se quiser ampliar e colocar outros fatores, talvez chegue a 15, né? E se a reforma de pneus nem aparece na lista de setores industriais inventariados, tá? Quando a gente olha a lista lá, digamos, o foco na indústria é o quê? Indústria de cimento, indústria do aço, petroquímicas, né? Algo que eu encontrei de mais próximo, digamos, à nossa indústria
da borracha e de reforma de pneus é o negro de fumo. Praticamente outros materiais, se falar a reforma de pneus especificamente, não aparece de forma discriminada nesses inventários. Então, se a gente tem toda a situação que parece pouco relevante, né? Por que a gente deve se preocupar com esse assunto, né? Então, em primeiro lugar, é o seguinte: não existe um planeta B, né? Todos nós vivemos nesse mesmo planeta e, por enquanto, não existe uma outra alternativa. Todos nós estamos nesse mesmo barco. Se esse barco afunda, nós afundamos junto e talvez a gente tenha menos condições de sobreviver do que outras indústrias e outros países, né? A gente sabe que por trás dessas questões, né, climáticas, sempre corre em paralelo guerras comerciais, né? Está todo mundo se posicionando, os países, né, empresas, está todo mundo de alguma forma jogando esse xadrez, né? Então, esse assunto certamente já está impactando as empresas e vai impactar cada vez mais, tá? Além disso, se a gente olhar aí os sites e acompanhar as principais associações de pneus, né, vamos ver que todas elas têm posicionamentos específicos aí relacionados ao ESG. Esse aqui eu destaquei que é algo muito interessante da Associação Europeia de Pneus e Fabricantes de Borracha, onde eles dizem muito claro ali, né, que a europeia está liderando a transição para, digamos, emissões líquidas, né? E daí eles dão um discurso aqui onde eles dizem, né, que é necessário uma atenção renovada à indústria e sua competitividade. É interessante a gente ler isso aqui e ver o que está nas entrelinhas, né? Então eles já estão se posicionando, olha, a gente precisa ser competitivo. A indústria de pneus e borracha gera milhares de trabalhadores, milhares de empregos qualificados na Europa. Então, estão defendendo os seus empregos, né? Essa indústria é fundamental para a cadeia de valor. E aqui no final, o que ela diz, né? Apelamos aos decisores que se juntem a nós na definição de uma agenda europeia competitiva que cumpra a transição digital e verde, né? Aliados a uma economia circular. O que eles estão se posicionando? Eles estão defendendo o mercado deles, estão muito corretos, entendeu? Estão se posicionando também como verde e dizendo mais ou menos assim, ó, não nos deixem fora. Nós queremos participar, nós temos o que contribuir. Tá? Então, está todo mundo se posicionando, alguns de forma mais clara, outros, digamos, menos clara, ok? Aqui também, se olhar lá, digamos, nessa associação, eles põem os focos, os tópicos principais, e aí está muito clara essa questão de sustentabilidade e ESG. Tá? Isso aqui é um assunto desta semana, e o STMA e a TIA, né? Eles criaram uma fundação especificamente para tratar a questão de reciclagem de pneus, ok? E aqui, quando a gente vem para a NIP, para ver o posicionamento ali no site não é tão claro, mas a NIP tem, digamos, o Recicla NIP, que é um exemplo, né, para todo o mundo, né, de economia circular em pneus. Então, está todo mundo se posicionando. Então, indo mais adiante, a gente vê que a indústria de pneus e empresa, de modo muito específico, né, todos, de alguma forma, já estão posicionados nessa questão de sustentabilidade ou ESG, todos. Tá? Aqui, ó, esse é um trabalho que iniciou por todas essas empresas em 2005. Em 2021, eles fizeram uma das primeiras versões de roadmap conjunto, tá? De todas essas empresas de pneus. Então, pessoal, a indústria de pneus está assim, ó, fortemente posicionada sobre os temas de sustentabilidade e ESG. E como a gente sabe, a reforma de pneus tem relação direta com essa indústria, né? Só existe a indústria de reforma de pneus porque existe pneus, né? Então, nós não podemos ficar defasados, né? E
nessas questões de sustentabilidade e ESG. Até comentar com você, às vezes eu uso muito, né, digamos, eu vou usar o termo nós, né, porque desses 30 e poucos anos que eu atuo no ramo da borracha, a maior parte deles, né, praticamente uns 30 anos, tá? Diretamente na indústria de materiais para a reforma de pneus. Então, é um ramo que eu admiro muito, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos nesse ramo, e tem assim, um interesse muito especial, e apesar de hoje não atuar tão ativamente como uma época, tenho um carinho especial e me considero como, né, como fazendo parte dessa indústria. Então, o que vai acontecer frente a isso tudo que está ocorrendo lá fora, também está ocorrendo aqui dentro. É óbvio que a reforma de pneus no Brasil, ou ela já é, ou ela vai ser demandada por melhores práticas ESG, né? Ou por seus clientes, ou por seus fornecedores, ou por colaboradores, ou pela comunidade em torno, ou por fontes de financiamento, ou pela sociedade. Já existem empresas com trabalhos bem interessantes, né? Como eu coloquei lá no início, eu não vou citar para não criar nenhum constrangimento. Mas vocês que daí estão no ramo devem acompanhar e ver que algumas empresas estão mais posicionadas do que outras, ok? Bom, então, mas por que eu acho que é tão importante essa questão da reforma de pneu se envolver com essa questão de sustentabilidade ESG? Porque a reforma de pneu pode se beneficiar desses movimentos. São poucos os setores que podem entrar nesse assunto já dizendo que fez muito pela sustentabilidade e pode fazer muito pelo ESG. Então, eu acho que tem que dar aqui e um dos focos que eu quero dar aqui realmente a questão que a gente pode se beneficiar, ok? Bom, lá nos Estados Unidos, desde 1991, né, a reforma de pneus já se beneficia desta questão de meio ambiente, porque a orientação, né, para que a administração pública federal utilize pneus reformados, né? Se entrar no site lá da EPA hoje, né, EPA, né, ela tem uma lista lá de materiais sustentáveis, né? E a gente vai encontrar reforma de pneus, tá? Aqui em 2015 foi aprovado nos Estados Unidos uma lei para que a administração federal possa utilizar materiais recondicionados para uma questão de redução de custos. Obviamente existem vários critérios, mas que também dá uma margem, né, dá uma brecha para a utilização de pneus reformados na área federal. E aqui é um projeto de lei que está em tramitação ainda no Congresso americano, é de 2022, onde se solicita, né, créditos fiscais para as frotas que utilizarem pneus reformados, ok? Bom, aqui no Brasil a gente também vê algumas ações, aqui foi uma ação bastante importante da BR junto ao IBAMA. Aqui tem uma ação, provavelmente foi das empresas de pneus, né? Mas também impacta positivamente para a reforma de pneus. Aqui nós temos uma outra ação, né, da ABR, né, nessa questão de venda direta de pneus, que tem alguma parte que realmente afeta a indústria de reforma de pneus. E, digamos, quando eu leio a matéria completa, eu vejo aí que esse assunto pega o E, pega o S e pega o G, ok? E aqui é outro movimento também importante, né? Que foi aprovado ali no Senado, né? A questão de redução de impostos para a reforma de pneus. Então, aqui no Brasil também tem ações, o Brasil está se mexendo, mas, obviamente, sempre dá para fazer muito mais, né? Aqui algo importante que eu puxo
isso é um documento do governo brasileiro, isso já, digamos, iniciou há mais tempo, e é importante dizer que, às vezes, muda o governo, né? A cada 4 anos tem eleição, às vezes fica o mesmo governo, às vezes muda, mas mesmo quando muda, né? Alguns projetos já em andamento, eles continuam, né? Porque muitos desses projetos, às vezes, iniciam com o governo e depois passam a fazer parte de um projeto da sociedade. Então, esse aqui é a taxonomia sustentável brasileira, foi elaborado ano passado, está para consulta pública esse ano, tá? E o objetivo principal é o que é? Criar critérios, indicadores específicos que permita a gente avaliar o quanto algumas atividades contribuem mais ou menos para a sustentabilidade, como elas podem contribuir para uma transição brasileira para uma economia sustentável. E, a partir disso, mobilizar e direcionar fluxo de capitais para os investimentos que serão necessários, ok? Daí, quando a gente lê, tem os objetivos ambientais, econômicos e sociais, ESG. Está aí muito claro. E quando entra nos ambientais, eu destaco aqui transição para a economia circular, ok? A gente já viu que o pessoal lá da Europa também relacionava o pneu e a reforma à economia circular, né? Então, o que a gente precisa, né, dentro desse escopo todo aí? A reforma de pneus precisa demonstrar que ela é segura, ela custa menos que um pneu novo, ela tem um desempenho quilométrico superior a um pneu novo, ela é mais sustentável e ela gera impacto positivo na sociedade. Ela tem governança e ela pertence a uma indústria que é sustentável, circular e com foco no ESG, ok? Falando um pouquinho sobre economia circular, caso alguém não tenha esse conceito tão claro, é um modelo de economia que vem em contraponto à linear. A linear é a que a gente está aí vivendo desde a Revolução Industrial, que é a lógica o quê? Extrai os recursos da natureza, faz as matérias-primas, produz, distribui, consome e descarta o produto final. O circular é um modelo que já começa lá no design, em pensar como fazer um produto que seja circular, como usar menos materiais para produzir, como gastar menos para distribuir, como utilizar esse material e depois reutilizar, reparar, né? Aqui tem, digamos, a cara digamos, a reforma de pneus é 100% aqui. Depois, como coletar esse material, como reciclar, como reinserir este material novamente na economia. Então, é um processo muito diferente, que é diferente de reciclagem. Às vezes as pessoas associam, quando se fala economia circular, acham que estamos falando de reciclagem. Reciclagem é uma ponta, é uma parte da economia circular, tá? E, em tese, deveria ser a última, se precisar, né? Ok? Quando a gente fala de economia circular, tem um aspecto muito forte que é procurar aumentar a vida útil dos materiais em circulação e em utilização, ok? Bom, então aqui eu trago alguns dados, né, que diz que a reforma de pneus nos últimos 10 anos aqui no Brasil economizou aí o equivalente a 5 bilhões de litros de petróleo, né? Se a gente transformar isso em emissão de CO2, que a gente viu lá que o IPCC diz que o mundo precisa reduzir as emissões de CO2. Então, vamos converter isso em redução de CO2. Então, a reforma de pneus no Brasil contribuiu para evitar a emissão de 26 milhões de toneladas de CO2. Então, fica muito claro que reforma de pneus contribui para a economia circular e contribui para o ESG. E aqui eu fiz um exercício, tá? Se a gente pudesse vender essas toneladas de CO2 no mercado, no mercado não compulsório, no mercado livre, né? E utilizasse digamos, um preço que hoje tá, digamos, a gente encontra lá no app da FGV. Se a gente pudesse, essas emissões aí equivaleriam a
em torno de 4 bilhões de reais, né? Se eu usar os valores do crédito de carbono futuro, né, que tem lá no invest.com, esse valor mais do que dobra, chega a 10 milhões. Então, é um mercado que ainda está em construção, mas se a gente pudesse realmente vender todo esse material, seria equivalente, ordem de grandeza, aí, a uns 4 bilhões, ok? Bom, ainda, o que a reforma de pneus tem a ver com esse assunto? A gente viu aqui, né, que tem o potencial de redução de 70% de redução de consumo de materiais, 29% de utilização de área, porque precisa menos borracha natural a ser plantada, redução de CO2, redução da poluição, redução de consumo de água. A gente vai ver, pessoal, que esses números eles são um pouco diferentes, porque depende do país, o pneu que usaram, a referência que usaram, e eu li alguns e tem muita coisa que não encaixa tanto com a realidade brasileira. Eu acho que se a gente tiver essa oportunidade de fazer um levantamento desses para a realidade brasileira e comparasse, por exemplo, a reforma de pneus versus um pneu importado lá da China ou de qualquer outro país da Ásia, mas um low-end, né? Um que não dá capacidade de reforma, os números seriam ainda melhores, tá? Porque aqui tem algumas situações que nem sempre são digamos, as mais adequadas aqui para nós. Mas a gente vai ver que mesmo nesses casos, a reforma de pneus é sempre positiva, tá? Aqui é um outro estudo, que é um estudo italiano, que também compara e mostra que gera menos 30% de liberação de CO2 para a atmosfera, comparando o reformado com o novo. Aqui é um estudo também feito à medida que vai reformando mais vezes, vai potencialmente gerando menos, né, potencialmente emitindo menos CO2 do que se comprasse um pneu novo, né? Aqui é um outro estudo onde o foco foi redução de matéria-prima. Reduziu aproximadamente 83%, neste caso específico, de matéria-prima, comparando o reformado com o pneu. Então, é claro, sempre, reforma de pneus, economia circular e ESG. Aqui é um estudo muito interessante, onde também, isso aqui é um estudo, acho que foi feito junto com a Volvo, tá? Mostra que se a gente considera só a fabricação do pneu desde o início, né, e a reforma de pneus, digamos, desde o início, realmente a reforma de pneus libera menos CO2. Quando a gente leva em consideração também o uso desse pneu, tá? Porque o pneu é responsável pelo consumo de combustível no veículos, devido à questão da resistência ao rolamento. Acredito que muitos de vocês, ou praticamente todos, já conhecem bem esse conceito. Então, se a gente também leva em consideração o consumo de combustível que vai gerar CO2 em função do uso desses pneus, e aqui considerando que a resistência ao rolamento de um pneu reformado e do pneu novo é igual, essa diferença quase que se anula. Ela existe ainda, mas é pequena. Então é importante a gente saber que até na hora de trabalhar esses conceitos, é dizer onde é que nós vamos dar foco, né? De repente aqui é um foco, de repente é muito mais importante esse foco aqui do que toda esta vida. Aqui é um gráfico onde eu chamo a atenção, que é muito importante, e eu volto a algo que eu disse lá no início da apresentação, que é importante a reforma de pneus não se defasar do pneu novo, tanto sob o aspecto tecnológico de produto, como também questão de sustentabilidade e ESG. Aqui é uma simulação que foi feita nesse estudo, dizendo o seguinte: se o pneu melhorar a resistência ao rolamento e a reforma de pneus não acompanhar esta evolução, e uma reforma de pneus fizer com que um veículo consuma 10% a mais de combustível, o que acontece se eu passo a usar não um pneu novo, mas uma reforma? A emissão de CO2 ela é maior. Então, isso é uma tensão, tá? E aqui, ainda nesse mesmo estudo, eles fazem uma outra avaliação, considerando que o consumo, que a resistência ao rolamento é a mesma, e que vamos considerar toda a vida do pneu ou toda a vida da reforma, considerando o uso lá no caminhão. Mas nesse caso não é um veículo a diesel, é um veículo eletrificado. Aí aqui é interessante,
aí, mesmo quando faz o estudo completo, a reforma de pneus realmente é mais sustentável e libera menos CO2. Então, são diferentes estudos com diferentes valores, diferentes metodologias. Eu gostaria que houvesse um estudo brasileiro, onde a gente possa colocar sempre de uma forma ética, correta, tecnicamente correta, mas também colocar os nossos interesses, entendeu? Por exemplo, comparar um pneu reformado no Brasil com, por exemplo, um pneu importado. Eu acho que nós teríamos valores provavelmente até melhores, ok? Bom, falando um pouquinho de economia circular, este é um modelo que existe aqui no Brasil, lá da Reciclanip, né, que funciona muito bem, é uma referência mundial. Aqui é um europeu, né? A reforma de pneus fica aqui dentro, e quando a gente olha, tem um espaço gigantesco, inclusive com novos materiais, tá? Alguns eu acredito que vocês conheçam, outros não, materiais fantásticos. E a minha provocação aqui é qual é o espaço que a indústria da reforma de pneus quer utilizar ou se apoderar nessa circularidade. Eu escutei alguém falando alguma coisa? Não, Bom, eu acredito que não. roadmap, eles são 7 passos, tá? Não é linear, isso vai e vem. Rapidamente, primeira coisa, a empresa precisa conhecer, quem precisa conhecer o ESG, alta administração, tem que decidir querer fazer, tem que fazer um diagnóstico. Isso pode ser feito por uma reformadora individual, pode ser feito por uma rede, pode ser feita para uma associação ou pode ser feita para um conjunto de associações que envolve a reforma de pneus. Tem que fazer um diagnóstico, saber onde estamos, onde queremos chegar, tem que fazer um planejamento. É importante escutar as partes interessadas. Quem são as partes interessadas nesse segmento? Tem que engajar as partes interessadas. Tem que fazer um levantamento de materialidade, quer dizer, o que realmente impacta este setor do ponto de vista das empresas e do ponto de vista das partes interessadas. Tem que estabelecer as metas que resolvam essas questões materiais, né, objetivos e metas. Esse aqui é um exemplo de uma empresa. Ela colocou o que era importante para ela, o que era importante para as partes interessadas. Isso aqui, então, acabou sendo como o mais relevante para ela. Daí ela acabou desdobrando em vários projetos e, digamos, em várias ações. Depois, obviamente, tem que fazer a implementação, depois medir os resultados, monitorar e, por último, apresentar esses resultados. Aqui eu trago muito rapidamente um exemplo que é europeu, uma excelente empresa, tive a oportunidade de visitar várias vezes, mas como eu disse lá no início, no Brasil nós temos empresa com condições de fazer algo tão bom, eventualmente até melhor. É o relatório de sustentabilidade de 2022, eles têm um objetivo claro de carbono neutro até 2030, mas a jornada deles é uma jornada mais ampla para o net zero. Aqui tem o conteúdo desse material, quem precisar a gente pode depois compartilhar. Aqui algumas definições que eles fizeram do roadmap na área no E, no S e no G. Aqui são algumas certificações que essa empresa já possui. Aqui são alguns exemplos de ações sociais, e são muitas. Nesse relatório tem algumas, digamos, várias ações sociais. Aqui é algo muito interessante que eles colocam no relatório, que é difícil a gente ver uma empresa colocar isso assim de forma clara, os riscos, os fatores de riscos e incerteza para eles, e obviamente eles colocam a reforma de pneus como um modelo circular por definição. Isso aqui é o que eu vou deixar para daí vocês olharem. São exemplos, são vários exemplos de práticas E, tá? Depois de práticas S, tá? E depois de prática G, que vários são, digamos, exemplos, são situações específicas. Fico aí depois à disposição se alguém tiver dúvidas. Bom, pessoal, de forma muito, né, muito breve, é isso aí, e fico à disposição aí, tá? Para dúvidas e perguntas. Vou parar de compartilhar, ok? Excelente, Henrique. Eu
eu convido a todos para fazer uso do microfone para te endereçar a pergunta. Se eu não estou enganado, nós não temos nenhuma pergunta no chat, onde pode ser endereçada as perguntas também. Me permita comentar o seguinte: você fez um levantamento global sobre todas as ações mais relevantes atinentes ao tema de reforma de pneus e ESG. E, né, primeiro, muito obrigado por esse estudo, que com certeza lhe custou muito tempo para reunir esse repertório. Não bastasse os seus quase 40 anos de experiência no mercado. E eu faço esse destaque e alerta, né? E esse agradecimento em forma de alerta a quem está nos assistindo e a quem receberá sua apresentação, que gentilmente você já disse que irá compartilhar, porque é o caminho para que as empresas absorvam a compreensão sobre o posicionamento de ESG nos seus negócios e, de repente, comece a desmistificar algumas questões que são colocadas aí a mercado. Sobretudo, eu acho que é a mais relevante de todas, não sei, entender o quanto que a empresa deve investir de tempo e recurso para o tema, além do que ela entende que já faz, sobretudo quando ela olha para o mercado e visualiza se o seu cliente está pagando por isso, e obviamente ela precisa ter acesso a dinheiro para poder financiar qualquer prática que envolva a operação do negócio dela, e ao mesmo tempo ao lado da concorrência, né? Consequentemente, investimento envolve aumento, eventualmente, de custo num primeiro momento, e o seu posicionamento de mercado depende que o mercado como um todo esteja caminhando na mesma direção ou tendo aquela mesma obrigação, porque, do contrário, você não consegue acompanhar o mercado, ainda que em longo prazo, principalmente na área ambiental, principalmente não em todas, mas a área ambiental é mais fácil de se enxergar, a empresa possa atingir redução de custo, né, no seu processo produtivo, adotando diversas práticas, e, consequentemente, o investimento inicial se torna lucrativo na frente. Mas eu acredito que essa dúvida ela deve existir bastante na cabeça dos gestores das empresas de reforma de pneus, sobretudo com as obrigações emergenciais inevitáveis, emergenciais. As obrigações, não necessariamente emergenciais, mas as obrigações do dia a dia, que as empresas precisam investir tempo e, consequentemente, ficam um pouco tempo para se dedicar a outras matérias, né? E, assim, eu estava também pesquisando sobre o assunto e verificando a seguinte situação, que também acho que é mito, eu gostaria que você comentasse, Henrique. Henrique, mito não, ainda é um problema, não mito, que é a questão do ESG washing, o green washing, Sim. a falsa atuação, ou pelo menos na proporção que se é apresentado por determinadas empresas, da sua prática de ESG. E quando eu peço que você comente isso, eu também fico na dúvida do seguinte: existem muitas pesquisas, né, que falam sobre a adoção do ESG pelas empresas. Mais recentemente, eu vi lá o Serasa Experian, em dezembro de 23, disse que 66% das micro, pequenas e médias empresas atuam no pilar de governança, 52% em responsabilidade social e 50% em sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Fantástico, parece, e coloca essa pesquisa com 50 e 528 empresas como um salto positivo em relação à mesma pesquisa do ano anterior. Mesma coisa a Ancham, né? A Câmara de Comércio Brasil-Americana diz que 71% das empresas, aí não só MBS, de modo geral, implementaram iniciativas em um panorama que ela publicou recentemente, que se chama ESG 2024, em que ela ouviu 687 empresas, né? Aumentou um aumento de 24% em termos de prática de ESG em relação à pesquisa do ano anterior, né? E aí, em relação a essas pesquisas que demonstram evolução, e eu acho que é ótimo, acho não, é ótimo, mas também tem a dificuldade de se entender o quanto disso é greenwash, né? Sim,
E aí vem o último ponto da minha questão, o lado da certificação. Existem algumas certificações internacionais atinentes ao tema, que possivelmente é o que será balizador para o seu cliente, de repente, passar a exigir que o seu pneu reformado, a transportadora que você atende, passe a exigir que o seu pneu reformado tenha determinada certificação ou alguma das certificações, né, concebidas pelo mercado. Do contrário, você não poderá ser fornecedor daquela transportadora a mais. Sim. Então, isso você acha que vai caminhar nessa direção? E aí Quer ver, eu vejo na Europa, tá? E está sendo criada uma legislação específica para específica para o greenwashing, tá? Então está colocando alguns parâmetros, né, para orientar as empresas como fazer a divulgação, né, dos seus relatórios de sustentabilidade e suas ações, né? Porque tem realmente assim, hoje assim tem muita, sei lá, pega uma empresa, ela faz algo mínimo e põe lá digamos, uma divulgação dizendo, esse produto é amigo da natureza. Pois isso aí não quer dizer nada, entendeu? Né? Ou faz algo muito pequeno e divulga como se fosse lá de toda a empresa. Às vezes a empresa tem um portfólio de 1.000 produtos, digamos, faz um produto sustentável, por exemplo, e divulga dando a impressão como se todos os produtos da empresa estivessem nessa lógica. Então, tem uma legislação que está sendo criada, né? No Brasil não tem uma específica, mas existem formas, né? A gente tem ali na rede de ter uma advogada que ela é especialista nessa área, né? Porque existem formas, né? Digamos, o próprio CONAR já tem algumas orientações sobre propaganda, né? Digamos, sobre como fazer digamos, a divulgação. Mas também, à medida que os usuários, os clientes vão ficando mais conscientes, digamos, desses tópicos, eles conseguem também avaliar melhor e ver quem realmente está fazendo um trabalho de base, um trabalho mais concreto, e quem está, né, tá aproveitando alguma coisa mínima para fazer digamos, um grande barulho, tá? Então, isso de fato existe, tá? Digamos, eu não quero citar nomes, né? Mas por exemplo, digamos, existem empresas que foram retiradas lá do índice digamos, ISE, né? Lá da B3, entendeu? Aí tem umas situações que tu olha ali que tu diz, pô, isso passa longe do ESG, né? Ah, então, o mundo vai ficar cada vez mais assim, entendeu? Até porque, com a questão da facilidade da comunicação, né, da internet, hoje acontece alguma coisa, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, tem alguém lá na Alemanha, de repente, um minuto depois já está recebendo, né? Então, o acesso à informação digamos, é muito maior. E à medida que isso ocorre, vai ficando cada vez mais difícil fazer um faz de conta, né? Então, agora, por que é preciso iniciar, né? Tem uma, digamos, uma frase que eu acho que é do Sócrates, tá? Que diz assim, ó, a gente só aprende a fazer fazendo, entendeu? Então, em algum momento a gente tem que iniciar a fazer. Essas pesquisas que daí, digamos, mostram um grande número, né, da empresa fazendo, geralmente é um autodiagnóstico. E óbvio, de repente, nesse autodiagnóstico, a empresa diz que está fazendo, algumas podem estar no nível muito elevado, outras no nível muito baixo. Mas é bom que alguma coisa já estão fazendo, estão neste movimento. Eu acho o importante é o processo, né? É a movimentação. Definir, digamos, onde quer chegar, criar um processo e se manter em andamento em direção ao atingimento deste objetivo, né? Então, essa é uma questão. A outra, aquela questão que tu colocasse, a questão da competitividade, ela é fundamental. E quando se fala em sustentabilidade, isso é um termo que ele foi utilizado de forma errada, foi distorcido um pouco, às vezes talvez até por culpa de algumas pessoas do próprio setor lá da sustentabilidade. Porque
olhavam muito um lado, né? Um eixo, por exemplo, às vezes muito eixo ambiental, mas eu preciso olhar também o social e o econômico, né? Uma empresa que não tem dinheiro não para em pé. Uma empresa que não é competitiva fecha, né? Um segmento de indústria como um todo em um país, se não é competitivo, fecha, né? Então, na lógica da sustentabilidade, tem o equilíbrio, o meio ambiente, questões sociais e questões econômicas. No ESG também tem. Tá? Então, eu acho importante, e é por isso que eu faço questão também de dizer que ESG é capitalismo, entendeu? Mas é um capitalismo que vai olhar os interesses da empresa, mas também olhar a das partes interessadas, que são aquelas que se relacionam com a empresa mais fortemente, e, obviamente, se eu conseguir gerar valor para essas partes interessadas, obviamente, de alguma forma, eles vão dar uma prioridade para a minha empresa, eles vão escolher a minha empresa. É uma tendência maior, entendeu? Então, essa é a lógica, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem sim, José Buffon aqui no grupo. Eu vou, inclusive, pedir desculpas a quem ainda nos acompanha. Avançamos 9 minutos do horário programado e convidarei que a gente se estenda aqui até 11h15, Henrique. Eu fico, digamos, eu fico à disposição, né? Como diz o popular, enquanto tiver bambu, tem flecha, né? Então, Maravilha, havendo perguntas, eu estou aí à disposição, tá? excelente. Vamos lá mais um pouquinho. E o José Buffon comenta, né? Bom dia, para iniciar esse processo, o correto seria conquistar uma certificação verde, tipo selo verde da ABNT. Antes de passar a pergunta do José Buffon, Henrique, eu comento que, na verdade, no âmbito da ABNT, nós já tivemos, no setor de reforma de pneus, um programa de certificação verde. Tivemos pouquíssima adesão a este programa, e de forma que adormeceu, e isso foi muito antes de se falar em ESG, mas talvez seja algo valioso de se resgatar, né? Agora, eu também, junto com a pergunta do José Buffon, eu lhe pergunto, Henrique, se você tem notícia sobre um tal de um programa Selo Verde Brasil, criado pelo governo federal e veiculado em dezembro do ano passado, perdão, entre outubro e dezembro do ano passado, teve uma consulta pública para a formatação desse programa, e, obviamente, tinha uma banca de participação de uma série de entidades, se não me engano, até a ABNT, com certeza o Inmetro, CNI, participavam desse programa. E, aparentemente, quando vi essa notícia, imaginei que existiria ali uma possibilidade de alcançar uma certificação, a exemplo do Selo Verde da BNT, que abrangeria não só uma organização, mas diversas, e Sim. capitaneado por um governo federal. Achei que aquilo ia ser bastante substancial, mas eu não ouvi mais notícia desde então. Eu também não, tá? Respondendo aqui, acho que foi o José Buffon que perguntou, né? Acho que é, Correto. né? Ok, tá legal. Obrigado, Buffon, pela pergunta, tá? Assim, ó, por exemplo, nós temos, por exemplo, hoje lá uma norma ISO 9001, né? Para questão de gestão da qualidade. Nós temos uma norma ISO 14001, né? Para gestão ambiental. Não existe uma norma hoje, tá, mundial auditável, digamos, tipo essas aí, para a questão de sustentabilidade, tá? O que tem, por exemplo, nesse momento, tem um documento que eu acho fantástico, é a PR 2030, né? Então, elas são práticas recomendáveis. Inclusive, esses 7 passos que eu uso ali está baseado digamos, nessa norma. Não é uma norma certificável, tá? Eu acredito que no decorrer, aí, no avanço desse processo, e em algum momento possa ser certificável, tá? Existem muitos selos por aí, que tem que olhar, porque tem, digamos, alguns selos que tu olha ali e tu vai ver quem é que está dando selo. É uma coisa meio sem relevância.
sabe? A empresa. Então, tem que ter, digamos, um cuidado muito grande. Para mim, eu vejo que o início que eu vejo é aquelas fases que daí eu coloquei. A empresa entender o que é o assunto para saber onde é que ela está se envolvendo, se ela quer aquilo ali mesmo, né? Então, fazer um diagnóstico da situação atual, ver quais são as questões de materialidade, né? Criar um plano, definir onde ela quer chegar, criar um plano. Bom, aí, ao longo desse plano, né, digamos, desse processo, ela pode incluir alguns selos, algumas certificações. Eu gosto muito, às vezes, de selos setoriais, quando são bem organizados, bem feitos, e o setor se engaja e compra a ideia. Existe um do setor do ramo calçadista, se eu não me engano, é desde 2012, tá? Chamado Origem Sustentável. Empresas do setor calçadista se reuniram, criaram ali os critérios de avaliação e realmente as empresas, de fato, são auditadas e avaliadas sobre esses critérios, né? E cada vez mais dentro do Brasil, as empresas valorizam e pedem que fornecedores passem a ter este selo, né? Lógico, se realmente eu estou correto e é 2012, esse selo tem 12 anos, né? Entendeu? Eu acho um exemplo fantástico. Então, eu gosto muito de selo setorial, tá? E gosto também de algumas normas. Por exemplo, a empresa poderia se certificar em 9001, em 14001, porque daí pega, digamos, os ambiental, pode se certificar também a de responsabilidade social. Então, existe algumas certificações em paralelo. Se a gente olhar ali, a Vaculug, ela tem 4 certificações, tá? Porque ainda não existe uma geral que, né, tipo via ISO ou digamos, ou via uma NBR, BNT que diga é sustentável, tá? Mas eu diria assim, não é o início, eu diria uma certificação faz parte do processo, ok? Não sei se ficou claro, Buffon. Muito bom. Tá? Ele está convidado ao uso do microfone, se quiser. Buffon, fique à vontade. E assim como todos. Mas, não havendo perguntas aqui no chat, eu creio que ninguém aqui se manifestou para fazer uso do microfone. Aí eu vou... Eu posso falar um pouquinho? Claro, Marisa da Produflex, gestora de RH e advogada da Bom dia a Bom dia, todos. Marisa. Quando eu recebi o convite, eu fiquei em dúvida se eu deveria participar ou não, porque eu me prendi à parte dos pneus. A Produflex é uma empresa autopeça borracha, né? Então, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero só falar que eu achei muito bom, que foi muito válido para o meu conhecimento e também colocar isso na empresa. Eu até queria que eu tenho uma menina que trabalha com a área de meio ambiente, ela infelizmente teve que ir para Resende hoje, não pôde participar, mas eu achei muito interessante. E em tudo isso que você falou, eu tenho certeza absoluta que as montadoras vão exigir isso da gente futuramente. Isso não Sim, vai passar a ser eu não digo uma lei, mas vai passar a ser uma norma. Nós somos uma empresa familiar, normalmente as empresas familiares elas vão um pouco mais lento, mas nós temos sim que para transformar os nossos negócios, vai envolver a parte ética, ambiental, sustentável, que garanta a qualidade de vida para nós da empresa e o entorno da empresa. Então, sim, assim, sim. eu estou entendendo isso daí. Eu acho que eu agradeço, muito obrigada. Inclusive, já anotei o nome do teu livro aqui, vou comprar para me ajudar e ajudar meu pessoal de qualidade que vai se Tá. envolver com isso. E Ma- parabéns, muito Marisa, obrigada. eu que agradeço
a sua participação. Nós fizemos no mês de fevereiro, nós fizemos um evento similar a esse, específico para indústrias de artefatos de borracha, né? Então, quando chega aquela parte toda onde eu falo, aqui eu dei um foco em pneus e reforma de pneus, naquela vez foi em fevereiro, eu dei um foco e trouxe exemplos de empresas de peças técnicas do exterior, tá? Mas eu fico à disposição, né? Se você quiser, a gente pode voltar a conversar e detalhar um pouco mais esse assunto para o ramo de artefatos de borracha, que é um ramo onde já está sendo cobrado, né? E a tendência é que essa cobrança, ao longo do tempo, ela de fato seja ampliada. Tá? Eu Obrigado, viu, Marisa? eu assisti também a sua palestra de fevereiro. Ah, ok. Tá e ótimo. estou Tá. aqui somando. Obrigada, Tá viu? ótimo. Bom dia para vocês. A Carol, do nosso time de comunicação, colocou aqui no chat o link da apresentação, da palestra, né, o webinar que fizemos em fevereiro. Vou pedir ao nosso time que, ao divulgar a gravação e a apresentação desta reunião, relembre o webinar que nós fizemos em fevereiro e disponibilize o link também. Porque, obviamente, as informações são complementares e, obviamente, quem desejar assistir as duas terá mais informações no inteiro teor aí do assunto. E eu convido, inclusive, todos, e nós divulgaremos isso com maior exatidão de data e horário, mas o Henrique é um dos painelistas da Arena do Conhecimento que teremos lá na feira, Expo Body Pneu Show, que acontecerá dos dias 26 a 28 de junho. Eu não sei exatamente qual o dia e o horário que o Henrique vai. É dia 28. 28, é dia 28. E já tem horário? Tem horário, mas eu não tô lembrado agora. Eu acho que é à tarde, às 14h30, alguma coisa assim, tá? Nós vamos iniciar Mas é agora dia 28. uma bateria de divulgação dessas agendas e, obviamente, evidenciaremos a do Henrique aqui nessa divulgação. Por fim, se me permite, antes de passar a palavra para as considerações finais, Henrique, eu faço aqui um destaque de reconhecimento e agradecimento à nossa senadora Margarete Busetti, e presidente da ABR, pois ela tem levado essa bandeira com muita excelência no Senado, desde que ela assumiu essa posição muito importante e sem medo. Isso que é muito importante. Obviamente que o Senado tem muitos interesses de todo lado, e ela é atacada de todas as formas, e defender uma pauta que alguns lá julgam exclusivamente setorial não é uma tarefa fácil. E ela tem conseguido levar o nome do setor de reforma de pneus para um patamar que é meritório do segmento. Nós estamos crescendo no conceito da sociedade como uma atividade de altíssima relevância e profissionalismo, sobretudo no quesito segurança que os pneus reformados oferecem em relação à idêntica condição que os pneus novos fornecem, e conseguindo alcançar questões elementares, como, por exemplo, ao citado pelo Henrique, de incentivo fiscal de PIS e COFINS, já aprovado no Senado, se não me engano, ainda não foi pautado pela Câmara dos Deputados, que seria o que está faltando antes da aprovação, né? Desse projeto de lei criado pela senadora Margarete Busetti. Então, dentre tantas iniciativas, inclusive o grande roadshow que ela fez na COP, levando o tema reforma de pneus a um novo patamar de altíssimo nível. Fica aqui, eu acho que o reconhecimento, eu falo em nome de todos nós, em agradecimento e congratulação à nossa senadora. Henrique, já vou passar para ti para as considerações finais. Não, tranquilo. Agradecendo muito, mais uma vez, você já não é prata da casa, é ouro da casa. Então, obrigado, Henrique, obrigado a todos. Obrigado, eu que agradeço.
Pode falar. Perdão, Henrique, só antes de você falar, deixa eu comentar que o José Buffon, ele agradeceu, disse que entendeu, falou que a BNT, ele citou a BNT devido à credibilidade da instituição, tá? Não, perfeito, perfeito. Então, agora passo para ti, por favor. Bom, o que eu queria comentar ainda dentro deste mesmo tema que tu falasse aí da senadora Margarete, eu não a conheço pessoalmente, mas acompanho algumas ações, tenho visto as ações dela para essa área de economia circular e mais especificamente da recapagem, excelente, excelente. Eu acho que é um diferencial, né? E eu acho que também é uma grande oportunidade para o setor, né? Porque quantos setores no Brasil, né, tem uma senadora, né, que é do ramo, né? Digamos, eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas Empresária do segmento. eu conheço os Busetti ali, então, digamos, estão no ramo há muitos anos, conhecem o ramo, é do ramo. Então, assim, é uma situação diferenciada, né? E que o setor deve aproveitar, né? Este engajamento dela e esta predisposição dela de levar o setor adiante. Acho que isso tem sido fantástico. Eu coloquei na apresentação aqui algumas ações, né, que ela puxou, mas nós temos no Brasil várias associações, várias redes, né, e a união, né, a união dessas redes, a união destas associações em prol de algo comum que vai beneficiar todo mundo é algo assim bastante positivo, tá? Bom, para encerrar, eu quero novamente aqui agradecer a BIARP, o Sindibor, a Aresp, a ABR, a Arvip e também a Soban. Fico à disposição. Obrigado, pessoal, e tenham um bom dia. Muito bem. E nós agradecemos a você, Henrique, a Bristen Consultoria, a Greenway, a ESG Brasil, e esperamos reencontrá-lo, por enquanto, na ExpoBor. Mas, Sim. provavelmente, nós engataremos, pelo jeito, eu vou compartilhar com todos que eu tenho conversado com o Henrique, que conforme a evolução do assunto e dos nossos trabalhos aqui com esses webinários, quiçá inauguraremos uma comissão exclusiva para o assunto. O Henrique já aceitou o convite e eu acho que depois da feira a gente pode começar a passar uma caneta nesse projeto a lápis, né, Henrique? Ok, Spoiler tranquilo. aqui, né? Sim. Tá Maravilha. bom. Obrigado. Obrigado, Reinaldo. Abraço.